Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão na tarde de hoje. Convoco o vereador. Sim, meu Deus, eu chamo para compor a mesa. Convoco o vereador Carlos Guerreiro para compor a mesa. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Pela ordem. Bom, presidente, hoje a gente tem uma satisfação de anunciar o aniversário da companheira irmã Aimee. Queria ficar registrado aplauso para a nossa querida e amada vereadora irmã Aimee. Viva, irmã Aimee. Leitura da ata. Ata da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 12 de agosto de 2014, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Vicente André Gomes. Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Gilberto Alves, contando com as presenças dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: requerimentos números 4.347/2014, de autoria do vereador André Regis, requerimentos 4.353 a 4.360/2014, de autoria do vereador Josemir Simões da Silva. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, vereadora Aimee Carvalho, fez a leitura de um discurso sobre o programa Mãe Coruja. O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Luiz Eustáquio, registrou a comemoração do Dia Municipal do Combate às Drogas, Lei 17.442, de sua autoria. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse a chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores. O senhor presidente justificou a ausência do presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes, que se encontrava em missão oficial da inauguração de um posto do INSS. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 4.276/2014 do vereador Alfredo Santana, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 4.283/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 4.289/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 4.296/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 4.303/2014, de autoria do vereador Josemir Simões, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 4.309/2014, de autoria do vereador Osmar Ricardo, foi aprovado. Discussão única do requerimento número
319/2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 4.237/2014, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 373/2014 e 255/2014 das Comissões de Legislação e Justiça, foi aprovado. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Vicente André Gomes. Esta pauta constrói a seguinte matéria: segunda discussão do parecer 22/2014 e 242/2014, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Raul Jugman, veio tratar sobre a mobilidade urbana. Foi aparteado pelo vereador André Regis. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 18 de agosto de 2014, no local de costume e no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, a ata foi lida. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Senhores vereadores, vamos solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 149, da vereadora Isabela de Roldão, 150/2014, da mesma vereadora. Projeto de lei número 151/2014, vereador André Regis. Memorando número 28/2014, do vereador Almir Fernando, pedindo retirada de projeto de lei 135/2014. Ofício número 331/2014, da Secretaria de Relações Institucionais, respondendo ao requerimento número 4069, de autoria da vereadora Priscila Klaus. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Senhores vereadores, inicialmente, vamos pedir a todos os vereadores para que de pé solicitemos um minuto de silêncio. Passaremos para o pequeno expediente. Senhor presidente, eu não sei, assim, seria pela ordem ou questão de ordem. Meu pedido aqui no plenário, pedir a Vossa Excelência, como presidente da casa, a toda a mesa, a todos aqui presentes, possamos, além de um minuto de silêncio, vou permitir que eu decline aqui uma prece em prol daqueles que pereceram no voo do Cessna de Rio de Janeiro para Guarulhos. O senhor me conceda essa permissão. Está concedida, Vossa Excelência. E aqui aos irmãos vereadores, que elevemos o pensamento para o alto, a Deus, Criador Supremo, origem da vida, fonte do universo.
Pai Celestial, neste momento, Senhor, rogamos a Ti, todos esses irmãos que pereceram no voo Rio de Janeiro, Guarulhos, onde pereceram nosso querido ex-governador Eduardo Henrique Acioli Campos e toda a sua equipe. Esses espíritos, Senhor, sejam recebidos por Ti, de acordo com o progresso de cada um deles, e que o Senhor possa abençoar-lhes, dando conforto, não só a esses irmãos que partiram da terra, bem como para suas famílias, para que todos eles possam sentir dentro de Ti a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia e o valor e o reconhecimento dessa vida futura. Que Deus abençoe a todos. Enfim, que o Senhor, Pai Celestial, acolha-os, cada um deles, no seio do seu coração. Assim sendo, pedimos a Ti a permissão para finalizar essa prece em nome daqueles que partiram. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, meu presidente. Muito obrigado. Que Deus o abençoe o senhor. Passaremos para o pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita é a vereadora Aimee Carvalho. Eu vou fazer esse anúncio, eu vou anunciar. Claro. Por isso que eu ia cancelar. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Venho à tribuna desta casa na tarde de hoje, poderia falar em inúmeros assuntos, mas eu venho prestar a minha homenagem ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, do qual ainda iremos remoer a dura perda de um político sério, promissor e que trabalhava por uma renovação na política do Brasil. O luto sofrido pelos pernambucanos é uma dor que chega a ser familiar. Nas ruas do Recife e em outros municípios do estado, a frase que mais se ouvia era: parece que foi um parente meu. A morte do ex-governador Eduardo Campos foi vivenciada por todas as classes sociais, econômicas, etárias e com muita intensidade por todos os cidadãos que procuram justificativas sobre o turbilhão de pensamentos que eles tomam desde a última quarta-feira 13, dia do desastre do avião que vitimou Eduardo Campos e outras 6 pessoas. A tragédia política de Eduardo Campos, a trajetória política de Eduardo Campos é brilhante. Ele era um estadista que contaminava todo mundo. Em seus discursos, ele sempre dizia que o Brasil quer uma liderança que construa um diálogo com o Brasil e que respeite as diferenças. Conviveu com seu avô, o ex-governador Miguel Arraes de Alencar, por mais de 20 anos. Tempo suficiente para ensiná-lo o essencial para a vida pública. E quando deixou o governo, em abril deste ano, para se candidatar a presidente da República pelo PSB, Eduardo Campos disse em seu discurso: sei que Pernambuco novamente vai ajudar o Brasil a encontrar novos caminhos. Finalizo, senhor presidente, ressaltando que no momento do acidente, todos aqueles que foram vitimados com o nosso Eduardo Campos estavam unidos em torno dele e compartilharam com ele os mesmos ideais e participaram da mesma morte. Não só Pernambuco e o Brasil perderam um grande líder,
alguém realmente vocacionado para a política, mas um ser humano apaixonado pelo povo, especialmente os mais pobres. Mesmo aqueles que nunca o viram de perto, admiravam seu jeito de valorizar a família, indispensável de todo fundamento social. Fazer pelo povo, fazer bem feito, fazer olhando o futuro. Não vamos desistir do Brasil. Palavras de Eduardo Campos. Boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, venho a ocupar essa tribuna em nome do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, representando uma palavra de conforto não apenas à família de todos aqueles que faleceram no trágico acidente da semana passada e que vitimou o nosso ex-governador Eduardo Campos. Nós lamentamos profundamente o ocorrido, a falta de Eduardo Campos na política brasileira será sentida por todos. E nesse momento, inclusive de período eleitoral, nós entendemos que a campanha de Eduardo Campos tinha um papel muito importante, na medida, inclusive, que havia uma aproximação muito grande entre a nossa candidatura, a candidatura do senador Aécio Neves e também a do ex-governador Eduardo Campos. Os dois tinham origem muito semelhante na política, um vindo a partir do impulso do seu avô Tancredo Neves, o outro do seu avô Miguel Arraes, ambos quase próximos da mesma idade, um com 59 anos, o outro um com 56 anos e o outro com 49 anos. Ambos foram deputados federais, ambos foram governadores eleitos e reeleitos dos seus respectivos estados, obtendo a maior grau de aprovação pelas pesquisas populares, tanto Aécio Neves quanto Eduardo Campos. Ambos tiveram um discurso semelhante de política governamental a partir de novas práticas governamentais de gestão. Tinham um discurso parecido do ponto de vista econômico, o discurso econômico era muito próximo, ambos fazendo crítica ao governo da presidente Dilma Rousseff, fazendo com que nós tivéssemos na candidatura de Eduardo Campos também uma candidatura que representava uma aproximação daqueles que estavam no campo da oposição e uma expectativa de que, em havendo o segundo turno com um ou outro candidato contra Dilma Rousseff, um possivelmente iria aprovar ou ia apoiar o outro. É uma grande perda para todos nós, um político da envergadura, da dimensão de Eduardo Campos. A homenagem que foi prestada ontem foi uma homenagem que certamente irá fazer com que as pessoas valorizem mais a atividade política, a atividade pública. Senhor presidente, então, em nome do PSDB, venho aqui trazer a solidariedade à cidade do Recife através da nossa presidência nacional, através do presidente Aécio Neves. Muito obrigado. Vereador Gilberto Alves. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, venho à tribuna na tarde de hoje, senhor presidente. Todos nós estamos muito sentidos com os últimos acontecimentos. Todos nós daqui de Recife e o povo de Pernambuco e do Brasil tem acompanhado com muito pesar, desde a última quarta-feira, esse
esse trágico acidente que vitimou 7 pessoas, entre as quais alguns companheiros aqui de Pernambuco, e aquele que se tornou o maior líder da política do nosso Estado dos últimos tempos. E por que não dizer, já um líder, também já se tornara um grande líder pela sua trajetória, pelo seu compromisso de vida, pela sua luta a nível nacional. Mas eu venho aqui, vereador Ayrton Luna, vereador Alfredo, Marco Aurélio, para dizer da importância que tem na minha vida política, na minha vida pessoal, a convivência que eu tive o orgulho de ter com o nosso querido Eduardo Campos. Eu recordo que a gente ainda militando num movimento estudantil e já ingressando nos primeiros passos da vida partidária, naquela época a gente ainda militava no MDB, não era nem o PMDB ainda, vereador André Reis. E eu me recordo que Eduardo já era uma liderança no MDB jovem, junto com Raul Henri, junto com Valdemar Borges e tantos companheiros daquela época. E eu, ainda muito jovem, comecei a compreender a política de Pernambuco e a política do Brasil a partir da convivência com essas pessoas queridas. Logo em seguida, a gente teve a oportunidade de vivenciar a construção do então PMDB. Aí Eduardo já se destacava enquanto a liderança muito jovem dentro da luta democrática aqui no Estado e no Brasil. E na sequência, todos nós recordamos quando o então governador Miguel Arraes fez a sua opção partidária pelo Partido Socialista Brasileiro. E naquela ocasião houve uma enorme mobilização em todo o estado de Pernambuco, e eu participei fortemente desse processo, para que a gente pudesse ingressar no Partido Socialista Brasileiro e, a partir daí, construirmos uma militância que o jogo foi importante para Pernambuco e, portanto, para todos nós. Eu quero aqui, publicamente, reconhecer a importância de Eduardo Campos para nós daquela geração, nós que éramos amigos pessoais, que convivíamos na intimidade da sua família, da sua casa, dos amigos que também eram amigos da gente. Nós éramos um grupo muito motivados, muito imbuídos no propósito de lutar pela democratização do nosso país, pelo fortalecimento da democracia, pela inclusão social. E a gente, de forma repentina, inesperada, de forma muito bruta, muito dura, a gente perde esse nosso líder, esse nosso companheiro. Quero prestar minha homenagem pessoal a toda a sua história, a todo o seu legado, e não vou aqui falar do legado de Eduardo, porque nós temos que passar aqui a tarde inteira para falar da importância do que ele pôde construir com a força e com a participação de tantos companheiros. Mas dizer, senhor presidente, só um minutinho mais, para dizer que eu tenho muita honra de ser político em nosso estado, no nosso país, e que a minha vida pública tenha sido influenciada fortemente pelas convicções, pelos compromissos que eu também aprendi a reconhecê-los junto com Eduardo Campos, e sobretudo sob a liderança do governador Eduardo Campos. Eu sinto muito que a gente não possa mais contar fisicamente com a sua presença. Nós sabemos do quanto ele estava preparado, vereador Marco Aurélio, do quanto era importante a sua luta para o nosso país e do quanto o nosso país, a nossa gente perde com o seu desaparecimento repentino, porque nós sabemos, presidente, do que movia o governador Eduardo Campos, do seu sentimento, do seu compromisso realmente que ele tinha, e era muito claro para isso, não só com a família brasileira, mas o compromisso de transformar a vida das pessoas no nosso país. Eduardo era ousado, era corajoso, era determinado, era vocacionado. Isso é uma coisa rara no nosso país. Um homem público com a vocação que ele tinha, alguém que era capaz de dedicar 24 horas por dia, todos os dias da semana, para a atividade pública, e fazia isso inclusive com a participação, com o envolvimento de todos os seus familiares. E é bom que se diga, Eduardo soube como ninguém conciliar
os interesses do povo, da nossa gente, e conciliar e trazer para que a sua família pudesse participar desse projeto, participar dessas ações que ele tão bem empreendeu em favor do povo de Pernambuco, em favor do povo brasileiro. Mas eu vou voltar em outra oportunidade, senhor presidente, para prestar ainda de forma mais profunda esse meu carinho, esse meu reconhecimento de alguém que eu tenho certeza que tocou e que marcou a vida de muitos da nossa geração, mas que, sobretudo, já é um referencial na luta futura do nosso país e, sobretudo, dos nossos jovens. Tenho certeza que Eduardo será um motivador para que muitos jovens desse país, especialmente nós daqui de Pernambuco, possamos optar pela boa política e que possamos fazer da nossa luta pelo bem social, da nossa luta pelo poder público, servindo as pessoas, uma bandeira de muita gente. Que o seu legado, que a sua história, que o seu ensinamento possa viver durante muito tempo nos corações e nas mentes dessa brava gente brasileira e desse povo pernambucano que nós aprendemos, senhor presidente, a fazer do nosso jeito, a participar da construção da história do nosso país. Viva Eduardo Campos, viva a sua força, viva a sua determinação, viva o seu compromisso com o povo e com a gente sofrida do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio Luiz Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, o Recife, Pernambuco e o Brasil assistiram nos últimos dias o lamento de uma nação. O lamento de uma nação que durante muitos anos teve que percorrer os seus caminhos buscando nas lideranças do passado o espelho e os aconselhamentos para construir o seu presente, para construir o seu futuro. O Brasil, por conta de ter vivido um vácuo de democracia, um vazio de exercício de cidadania, deixou de construir a formação de políticos nacionais com pensamentos voltados para o desenvolvimento deste país internamente e consolidando a construção do nosso desenvolvimento como nação. E passou a viver a reboque de exemplos do passado e guiado por lideranças muitas vezes indesejáveis para a formação das novas gerações. Agora, de 15 anos para cá, no período já da redemocratização, o Brasil começou a sua reconstrução. O Brasil em cada estado, o Brasil em cada cidade, o Brasil em cada bairro, o Brasil em cada família, assistindo o exercício da prática eleitoral, do discurso político, passou a permitir a nacionalidade, a discussão dos seus problemas, a busca de soluções e a construção
da possibilidade de nós termos pessoas preparadas para nos dirigirem e para nos darem um norte de desenvolvimento e de permissão para uma identidade nacional. Pernambuco, em particular, teve que muito sofrer. O nosso Estado, que entrou em decadência quando a cana-de-açúcar passou a ser plantada no mundo inteiro, o nosso Estado, que teve que buscar, na sua inteligência universitária, a reconstrução de um projeto de desenvolvimento. Paralelo a isso, passou também a formar novas lideranças. E Pernambuco, governo após governo, legislatura após legislatura, nos últimos 25, 30 anos, nos últimos 15 anos, estabeleceu metas para a construção do seu desenvolvimento. Semana passada, nós tivemos uma péssima notícia. Uma péssima notícia para Pernambuco e para o Brasil. Uma péssima notícia para cada um de nós. Uma péssima notícia para o contraditório da política, com o passamento a nós noticiado com a morte de Eduardo Campos. Eduardo Campos, na verdade, representou o surgimento de uma grande e nova liderança para este país. Eduardo Campos representou a possibilidade de várias gerações órfãs encontrarem num homem, num discurso, a sua própria identidade. Aqui nesta casa, aqui nestes assentos, eu estou diante de várias lideranças. Pessoas com quem o povo do Recife se encontrou. Pessoas que há longos anos buscavam se identificar com alguém que fizesse a sua palavra, que fizesse o seu discurso, que fizesse concretizado o pensamento da sua geração. Esta é a representação do pensamento do povo do Recife. No caso de Eduardo Campos, de quem tive a honra, poucos sabem disso, de ser amigo pessoal. No caso de Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, que era amigo pessoal do meu pai, os dois foram deputados juntos em 1954. Antônio Luiz Filho era deputado estadual e Miguel Arraes exercia o seu primeiro mandato. Sentavam juntos na Assembleia, tornaram-se amigos e assim foi até o final da vida. Muitas vezes em partidos diferentes, geralmente assim, mas sempre com uma identidade muito forte de terem objetivos bem fincados no pensamento da representação popular. E Pernambuco, nessa hora, no seu pesar, deve reverenciar alguém que conseguiu, ao chegar ao poder da representação como deputado estadual, ao chegar ao poder da representação legislativa como deputado federal, ao chegar ao poder
da representação executiva como governador de Pernambuco, conseguiu transformar em algo concreto as aspirações de um povo e conseguiu fazer o povo voltar a sonhar, a ter esperança. É por esta razão que nesta hora, em nome do meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, de tantas jornadas ao lado da Frente Popular, de tantas jornadas ao lado de Miguel Arraes, ao lado de Eduardo Campos, falando em nome dos meus colegas Eduardo Marques, em nome do colega Carlos Gueiros, nós nos solidarizamos com a família de Eduardo Campos, com o povo do Recife, com o povo pernambucano, com o povo brasileiro, na certeza de que a liderança surgida, o norte colocado por Eduardo no seu trabalho, no seu discurso, no seu legado, deverá sim permitir a todos nós levarmos adiante a possibilidade clara de um Brasil melhor, de um Brasil crescente, de um Brasil em desenvolvimento. Senhor presidente, senhores vereadores, falo hoje também como presidente do Clube das Multidões, como presidente do Santa Cruz Futebol Clube. E hoje peço licença, Eduardo, para fazer em confidência. Em alguns momentos, na grande dificuldade do Santa Cruz, Aline, fui visitar o governador. Fui recebido pelo governador, silenciosamente, reservadamente, informando ao mesmo das dificuldades do Santa Cruz, geradas pelas más administrações, geradas pela desorganização do futebol brasileiro, e ele, em momento algum, vereador Jairo, deixou de indicar um apoio, uma solução, uma possibilidade de luz que permitiu Santa Cruz sobreviver naquele momento de dificuldade. Foram 2 ou 3 encontros deste tipo que Eduardo Campos fez questão de resolver o problema, com seu prestígio, com a sua força, com a sua pernambucanidade. De forma que eu encerro o meu pronunciamento dizendo a vossas excelências, dizendo ao Recife que sou um homem muito honrado de ter sido amigo pessoal de Eduardo, de ter tido a possibilidade de ser contemporâneo de um homem público da sua estirpe, de poder dizer que continuo no exercício de um mandato eletivo em favor do povo desta cidade, com a consciência de que o que ele pregou, com a consciência de que o que ele fez pode sim ser levado adiante, tanto no Recife, quanto em Pernambuco, quanto no Brasil, por tantos quantos estiveram ao seu lado, porque as ideias, quando apresentadas, quando concebidas, quando entendidas, passam a pertencer à coletividade. E cabe a nós interpretá-las e quem melhor competência tiver, executá-las em nome do povo. Obrigado, Eduardo Campos. Que Deus o tenha, que tua família seja confortada pela tua fortaleza de fé, pela tua fortaleza de legado, que certamente registrou na história de Pernambuco como sendo algo de novo que foi levado para todo o país. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário para fazer a chamada regimental.
ou proclamar o resultado dos presentes. 33 vereadores presentes, 2 justificações, 4 ausentes, senhor presidente. Tem quórum suficiente. Senhores vereadores, não havendo a ordem do dia, passaremos para o grande expediente. O primeiro orador inscrito é o Felipe Francismar, líder do PSB. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é com muita emoção e um misto de muitos sentimentos que venho à tribuna desta casa nesta tarde de hoje. Primeiramente, senhores vereadores, gostaria de falar como membro do Partido Socialista Brasileiro. Na quarta-feira nós perdemos, sem dúvida alguma, o nosso maior líder. Um homem que com sua trajetória política honrou o nome do seu avô, Miguel Arraes de Alencar, o grande patrono das ideias do PSB. Mas um homem que, nos seus tempos, foi muito além do que muitos esperavam. Porque, além de exercer seu papel político, seu papel como cidadão, ele resgatou ao povo pernambucano a sua autoestima. A sua autoestima, vereador Xeran, porque ele era um homem de ação, um homem de trabalho, um homem de ideais, um homem de atitude. E, infelizmente, no auge da sua vida pública, no momento em que tanto ele tinha para oferecer ao nosso país, Deus decidiu levar. Mas nós que ficamos aqui e fazemos política, e o povo brasileiro tem que continuar sua trajetória. Continuar sua trajetória de luta e colocando em prática os ideais de vida e o legado que o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, deixou para todos nós. E, vereadores e vereadoras, o que dizer de Eduardo como jovem que eu sou? Eduardo, sem dúvida alguma, vereador Eustáquio, ele é uma inspiração para todos nós, principalmente jovens, vereador André Regis, que a cada dia lutamos por um futuro melhor para os nossos filhos. Somos nós jovens que vamos construir o futuro do nosso país. E qual foi o legado que Eduardo Campos deixou para todos nós? O legado da luta, o legado de enfrentar os problemas de frente, o legado de tomar as atitudes na hora certa. Então nós jovens, eu tenho certeza que a partir deste momento, do legado de vida e da luta política que o ex-governador Eduardo Campos deixou, tenho certeza que, embora numa tristeza profunda, e já me solidarizando com todas as vítimas do acidente, vamos lutar para, se Deus quiser, a cada dia ter uma vida melhor para todos nós. Agora eu escuto o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Felipe Francismar, nessa última semana passada e começo dessa, foi uma semana de muito pesar para o povo de Pernambuco. Diria de muito sofrimento para o povo de Pernambuco. Porque essa perda não foi uma perda apenas da sua família. Não só foi a família de Eduardo que perdeu. Não foi só aqueles que estavam mais próximos, família no sentido sanguíneo, que perdeu. Mas todas as pessoas que sempre admiraram e aprenderam a respeitar o grande líder Eduardo Campos. Todos aqueles que o conheciam, mesmo aqueles que tinham divergência dele, respeitavam o líder
Eduardo Campos. E isso é muito importante quando você consegue alçar uma posição de liderança que leva você a ser reconhecido por todos e até internacionalmente, como foi visto e foi dito, que até internacionalmente houve um reconhecimento daquela liderança de Eduardo Campos. Uma pessoa que foi conhecido por ser um político decidido, inteligente, ágil naquilo que fazia, mas também um político de gestos, de muitos gestos, independente, e aqui foi dito que silenciosamente foi feito, o Antônio Luiz acabou de dizer, ali em defesa do Santa Cruz. Mas esses gestos que Eduardo fazia eram em defesa de muitos. Nessa casa aqui, nós sabemos de muitos companheiros que a partir do gesto dele, a partir do gesto de Eduardo, entendeu? Pessoas que realmente são gratas a ele e serão gratas até o final da vida. O gesto daquele grande homem. Então, num momento desse, você não pode dizer, lamentar. Eu digo uma coisa para você, independente de ser de um outro partido, mas até hoje, eu não posso dizer até hoje, até o dia de hoje, que aquela notícia que veio na última quarta-feira, salvo engano foi quarta, ela ainda me abala até o dia de hoje. Como abala muita gente. Ontem eu estive lá na missa, depois eu tive um enterro, e tudo isso você diz, poxa, como é que acontece? Porque você viu a vida de um grande homem ser interrompida. Na verdade, porque eram tantos os caminhos que tinham ainda ao nosso pensar e ao nosso ver, que de repente você pensa até, a vida parou ali, foi interrompida aquela vida, entendeu? Mas Deus sabe de tudo, e nós não podemos julgar, nem questionar as ordenanças de Deus, mas dizer o seguinte, que Eduardo Campos fará falta, não só a sua família, mas ao nosso estado, ao nosso país, e aos amigos, que ele sempre procurou tratar e cuidar bem. Ele, desde o gesto, e não é só o gesto de ajuda, vereador Cheira, é o gesto, vereador, de quando encontra você, se dirigir a você, convidar você, onde ele estava, numa tribuna, se alguém esquecesse de lhe convidar, ele chamava pelo seu nome e pedia para você ficar junto dele. Esse era o Eduardo Campos. Era uma pessoa que, independente do partido que você fosse, ele fazia um gesto de ter você mais próximo dele. Então, eu fiquei com muito sentimento hoje, e essa homenagem que o vereador faz, e que eu não só sou solidário, mas quero ser participante dela, desse grande homem que foi Eduardo Campos. Eu acredito que eu cheguei perto para conhecer, eu cheguei pertinho para conhecer mais, foi o político que mais eu cheguei perto para conhecer, porque o grande outro político que eu conheço, que para mim é um ícone, é o Lula, mas eu nunca cheguei tão perto do Lula como cheguei do Eduardo. Então eu conheço muito mais o Eduardo, porque estava mais próximo dele do que o próprio presidente que foi presidente do meu partido e foi o grande presidente da República. Então, eu quero hoje, nessa tarde aqui, dizer que é um grande sentimento que eu e toda a minha família, e como vereador, e as pessoas que militam comigo, sentem com a partida desse grande homem. Vereador Luiz Eustáquio, incorporo suas palavras, e Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que Eduardo era um homem. Foi muito feliz quando... Licença, presidente. O Gilberto vai ceder o tempo, né, Gilberto? E Vossa Excelência foi muito feliz, junto com o vereador Antônio Luiz Neto, quando disse que Eduardo Campos realmente era um homem plural. Era um homem de atitudes grandiosas, independente do lado partidário que se ocupa, todos nós somos brasileiros e buscamos o melhor para o nosso país. Então, Eduardo Campos, como Vossa Excelência disse, conquistou muitas amizades, teve gestos com todos os políticos, por isso era uma pessoa tão querida na classe política e no nosso país. Agora escuta a vereadora
Michele Collins. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos presentes. Eu gostaria também de utilizar essa oportunidade hoje de apartear o nobre vereador para falar também, expressar um pouco do nosso sentimento relacionado à grande perda sofrida nesses últimos dias no nosso estado, no nosso país, que deixou um vazio muito grande, que nós não temos ainda nem como dimensionar. Parece que ainda a ficha não caiu, a gente ainda não acredita, né? Mas sabemos que é uma grande perda e podemos sentir, acompanhando de perto, o carinho do povo, o amor do povo, o reconhecimento do povo brasileiro e também do povo pernambucano, pelo nosso querido Eduardo Campos. Eu gostaria também de deixar aqui as minhas palavras de conforto e solidariedade a toda a família Campos, a Ana Reis, ao irmão dele, o Antônio Campos, a sua esposa Renata e aos seus 5 filhos. Todos os pernambucanos, todos os amigos que estão sofrendo juntamente com essa dor. Eu também gostaria de falar em nome do nosso partido, o PP, que com certeza esteve militando todo esse período ao lado do Eduardo Campos, e dizer que para nós estamos muito tristes, mas temos aí a oportunidade, agora no dia 5 de outubro, de fazermos o sonho de Eduardo Campos não morrer no nosso estado, através da oportunidade que nós vamos ter de escolher alguém que com certeza irá dar continuidade a essa expectativa de sonhos que foi depositado no coração de tantos pernambucanos. Então, eu gostaria de dizer que tombou um grande homem, tombou uma coluna de Pernambuco, mas nós vamos estar de mãos dadas, unidos, para que possamos juntos fazer valer os ideais e esse legado que foi deixado por Eduardo Campos. Também ainda gostaria de agradecer, em nome de toda a comunidade evangélica, que sempre foi honrada pelo ex-governador Eduardo Campos. Ele era um homem que, indistinta a religião, mas ele estava sempre presente nos cultos, nas igrejas, fazendo parceria com as igrejas. Então, com certeza, o povo evangélico também de Pernambuco tem muito que agradecer a este grande homem. E agora, somente temos que continuar orando pela família, para que Deus possa confortar cada um e todos nós. Muito obrigada a todos, era o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Agradeço vossa parte, vereadora Michele, e faço das suas as minhas palavras. Agora escuto o líder do governo e amigo pessoal do ex-governador Eduardo Campos, Gilberto Alves. Vereador Felipe Francismar, eu já tive a oportunidade de fazer uma pequena e singela homenagem aí da tribuna mesmo, num pequeno expediente, mas eu estava me recordando uma frase que eu ouvi essa semana e que eu tenho que publicamente reconhecer como ela diz, e diz muito sobre Eduardo. É uma frase dita pelo reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Pedro, e ele dizia que Eduardo nos deixa uma imensa saudade do futuro. E eu reconheço que é exatamente isso. Não dá para pensar em Eduardo com saudade do passado, porque do passado ele nos deixa um grande legado, um grande exemplo de vida, um grande exemplo de vida pública, de história, que Eduardo foi capaz de produzir, de fazer. Tenho certeza que já está nos registros da história de Pernambuco e do Brasil. Mas a saudade do que ainda estava por vir, essa nós vamos lamentar pelo resto da vida, vereador. Como no futebol a gente teve no Brasil uma figura como Pelé, um gênio do futebol, eu digo que na política de vez em quando aparece uma genialidade, alguém com a capacidade de ser e fazer diferente, e fazer bem feito, e fazer de forma exemplar. Eduardo era essa pessoa. Da nossa geração era alguém muito especial, determinado, inteligente, eu falei aí, vocacionado. Eduardo estava pronto para servir ao país. Tinha se preparado para isso, vereador Antônio Luiz Neto. Nós sabemos da história dele. O quanto que ele se privou dos seus momentos pessoais, muitas vezes
com a sua família. Nós sabemos, inclusive, que para que ele pudesse conviver com seus filhos, com a sua esposa, ele muitas vezes carregava junto as suas tarefas partidárias e políticas, porque se não fosse assim, ele não pudesse seguir com a firmeza e com a alegria que ele sempre fez de tudo que ele desempenhava na sua vida pessoal e, sobretudo, na sua vida pública. Era alguém que se entregou inteiramente, de corpo e alma, de coração, de pensamento, de gestos, de atitudes, pelo bem do seu povo, e que ele, desde cedo, aprendeu a escutar, aprendeu a acompanhar. Eduardo tinha uma característica fundamental e, infelizmente, a gente vê muito pouco. Ele sabia e tinha paciência para escutar as pessoas. Ele sabia e ele tinha paciência para entender o mundo das pessoas. Ele gostava de olhar de que forma que as pessoas viviam, qual era a realidade que tocava na vida de cada um, para que ele pudesse extrair dali mais um elemento que pudesse dar a ele condições de dar um passo a mais, dar um passo adiante, de poder ser parceiro solidário daquela causa que ele estava ali conhecendo. Era assim Eduardo Campos. Por isso ele conseguia mobilizar e motivar tanta gente. Por isso ele conseguia ser essa liderança que ele foi. Por isso ele conseguia e conseguiu ser esse exemplo para o nosso país. Portanto, eu quero dizer que, de fato, eu sinto uma imensa saudade do futuro. Eu tenho certeza que Eduardo seria um grande presidente do Brasil. Estava pronto para isso. A demora era apenas o país poder descobrir e conhecer ele. E essa oportunidade se daria a partir da data de hoje. Tenho certeza que quando o Brasil descobrisse quem era Eduardo, a gente podia fazer um debate diferente. Ele ia estar galgando outros altares da corrida sucessória. E eu não tenho dúvida que ele iria para o segundo turno, e mais ainda, não tenho dúvida que ele seria eleito com a força do povo brasileiro para transformar o futuro da nossa gente. Então, essa saudade que nos mata hoje, que nos consome hoje, eu espero que seja substituída pela esperança que nós para que nós possamos encontrar uma nova liderança capaz de substituí-lo, não no mesmo patamar, não com os mesmos, da mesma forma de agir, porque ninguém jamais vai substituir Eduardo da forma como ele se conduzia, mas a gente pode sim pensar em alguém que possa assumir essa condição de nos conduzir a novos tempos e nos liderar a motivações que possam envolver o futuro para o bem da nossa gente e do povo brasileiro. Portanto, fico aqui e deixo a todos, mais uma vez, essa saudade imensa e a esperança muito grande de que nós tenhamos força e possamos ser capazes de envolver muita gente nesse país e que a gente possa apontar para um novo horizonte, um horizonte onde, de fato, o povo brasileiro possa ser contemplado com novos tempos. Era isso que eu tinha a dizer, vereador. Obrigado. Vereador Gilberto Alves, incorporando a parte de Vossa Excelência, no momento que eu soube do ocorrido, logo tive uma tristeza profunda. E após, sentei na cadeira que estava mais perto e pensei, será que a esperança se foi? Depois de inúmeros anos entre uma alternância de governos que fizeram o país ficar desacreditado, será que o início de um grande futuro se vai? Esse era o momento, vereador Gilberto, da gente mudar. Eu acho que amadureceu na cabeça do povo brasileiro a chance de a gente ver algo diferente. Eu, como jovem, digo isso. Claro que a gente respeita as posições partidárias dos companheiros e de todos os brasileiros. Mas nós que convivíamos com Eduardo Campos e participávamos da vida política dele, a gente sabe que nesse momento ele era o homem mais preparado para dar a sua contribuição para o nosso país. Mas, logo após esse momento, eu me enchi de esperança novamente, porque nós que ficamos temos essa responsabilidade. A responsabilidade de aplicar os ideais de vida dele, a maneira como ele fazia política, a maneira como ele trabalhava. Eu acredito que todos nós que participamos um pouco disso temos a oportunidade de, quem sabe, fazer o que ele fez e continuar a história de vida dele. Eu espero que nós brasileiros não percamos a esperança. Eu espero que nós brasileiros, a cada dia, agora, a partir desse momento, possamos refletir o que a gente vai fazer do nosso futuro. E com a morte de Eduardo Campos, que isso seja, de certa forma, um momento de total reflexão do que a gente pode fazer no futuro.
eu ouço muita atenção o vereador Jairo Brito. Vereador Felipe, companheiros da Câmara, público presente, imprensa. Olhe, para mim é um motivo de grande satisfação estar aqui. Eu militei no PSB dos anos 2003 a 2007. Saí através do convite do vereador Edmar, fazendo meu doutorado na Universidade Federal, mas o vereador Edmar me levou para o PHS, quando eu já tinha desistido da minha carreira política, para me candidatar na época a vereador do Recife. E durante esse período, que eu vivi diretamente com o Eduardo Campos, Gilberto sabe disso, eu vi 3 qualidades, um trinômio que eu poderia resumir aqui a Eduardo Campos. Como já foi dito aqui, alguns adjetivos, como determinação. Eu lembro que em 2006, Gilberto ligava toda segunda-feira à tarde para a gente, para fazer uma caminhada com o Eduardo naquela área ali do Detran, da Iputinga. Eduardo tinha 8% das intenções de voto. Mais ou menos nessa época, faltava 1 mês e meio para a campanha. E ele ia nessas caminhadas, você se lembra disso, né, Gilberto? E ele ia nessas caminhadas com uma determinação tão grande e dizendo que ia ganhar a eleição. Ia ser governador do Estado. E aquilo ali é uma coisa impressionante. Porque ele conseguiu ser governador do Estado. Inteligência. O Eduardo, ele aprendia o que tinha nos bancos da universidade. Isso é uma característica muito nova dentro da política do Brasil. É você implementar o que você aprende nos bancos da academia para a gestão pública, para a ciência da política. Ele trazia aqueles modelos que a gente aprende e realmente colocava como a premiação, que foi um projeto de Eduardo dentro do governo, premiar quem atingisse as metas. Isso é importante. Isso é um planejamento estratégico. Finalmente, a competência. Eduardo era muito competente. Para você implementar essas coisas dentro das gestões, dentro da vida política, você tem que ter competência, você tem que compreender, você tem que entender e ter conhecimento do que você quer explanar, do que quer que resolva dentro da gestão. Então, essas três características que vinha trazendo dentro de Eduardo, que vai fazer falta dentro da política, e que nós, políticos, temos que nos basear, tirar algum resultado disso que ele quis mostrar para a gente, para que a política melhore, a política saia um pouco da mesmice e tente implementar aqui uma coisa diferente, que é fazer política com ciência, com resultados positivos, resultados práticos. A gente fica solidário também, viu, Felipe? A família de todas aquelas pessoas que morreram na tragédia. Realmente é uma tragédia catastrófica que deixou todo mundo numa situação assim, muito difícil, inclusive para continuar fazendo política. Não é? Hoje eu sou do PT, a gente tem uma disputa nacional com Dilma, na época de Eduardo e agora com o candidato que vai vir de lá, mas não tenha dúvida que a gente, esse período todo do passado, fomos aliados e ia ser de novo. Sabe por quê? Porque isso é uma história, são ideais, ideias, compromisso, principalmente, como sempre foi dito, pelos que mais precisam. E nós temos essas mesmas similitudes, essas interseções da forma de fazer política. E realmente perde Recife, perde Pernambuco, perde o Brasil, um grande político, um grande líder, que nos ensinou uma forma diferente, como foi dito aqui, dentro da política, como forma de melhoria, né? de acrescentar coisas novas na política que nós vivemos hoje. Mas parabéns aí, ficar solidário a Renata, aos filhos, realmente não é fácil. Não é fácil. A gente sabe que
Isso é um desafio muito grande para ela e os seus filhos. E nós, enquanto políticos, amigos, temos que estar aqui com a mão amiga para tentar ajudar e ser solidário no momento em que eles precisarem. Muito obrigado pela parte. Vereador Jário Brito, agradeço a parte e incorporo a parte de Vossa Excelência. Gostaria de escutar agora... Vossa Excelência só tem 5 minutos. Já está com o dobro do tempo, até porque o vereador Gilberto concedeu 15 minutos. Vossa Excelência só tem 5. Eu peço que os colegas tentem falar, para que todos possam... Vereador Jurandir, o escuto. Eu pediria a compreensão do presidente da Casa, e inclusive concedesse mais 15 minutos ao nobre orador, até porque é um momento tão difícil para a gente que não dá para ficar restrito ao tempo. Então eu vou conceder os 15 minutos da vereadora que se encontrava inscrita para atender a Vossa Excelência. Agradeço, senhor presidente. Agradeço também. Felipe, eu fiz questão de partilhar a Vossa Excelência. Eu estava refletindo antes de chegar aqui. Teve um momento aqui nessa Câmara, na morte do nosso amigo Gilberto Luna. Eu estava com Aércio Luna, quando Eduardo Campos chegou aqui. E a gente conversando, daquele jeito que ele é muito afável, inclusive, como Lula diz, contador de caos. A gente ficou, inclusive, na conversa dele, ele melhorou até o astral de Aércio, que estava por baixo da morte do seu pai. Então você vê o nível como era Eduardo. E eu estava refletindo, viu, Aércio? Naquela ocasião, a gente imaginava que Eduardo, no mínimo, chegaria a 80 anos. Então tinha aí pela frente mais de 30 anos de militância política. E como é um quadro extremamente inteligente, a gente imagina que ele estaria em outros espaços políticos, com certeza, no futuro. Então eu queria primeiro dizer que esse desastre, ele impactou todas as pessoas. Eu acho que eu não vi ninguém que não tenha ficado impactado com esse momento. Eu estava aqui na Câmara no dia, e a gente conversando com os vereadores. O companheiro Menudo, inclusive, foi um que estava extremamente desesperado, porque ele é muito amigo de Eduardo. A gente conversando ali no Buraco Frio. Então é um negócio que não dá para imaginar, não dá para você, nenhuma projeção, você pudesse imaginar que uma coisa dessa pudesse acontecer. Com relação às qualidades, já foram citadas aqui pelos vários companheiros. Eu, inclusive, quero endossar as palavras de Antônio Luiz Neto. Eu fui eleitor de Eduardo, dois momentos. No segundo turno, quando ele disputou com Humberto Costa, no segundo turno, o PT todo votou em Eduardo Campos. No segundo mandato, o PT inteiro votou em Eduardo Campos. E a gente ajudou a administração dos 2 governos de Eduardo. Então a gente não pode, do ponto de vista político, é diferente que algumas pessoas que chegaram agora, inclusive fizeram até crítica, porque a presidente Dilma veio para o velório. Era um velório do estadista, e ela como estadista tinha que estar aqui. Jamais admitiria se ela não viesse. E aí eu fico sem imaginar que um parlamentar, que já foi governador, faça crítica pela vinda de uma presidente. Isso é inadmissível. E quero deixar registrado assim o nosso respeito pelo companheiro, respeito por a família, a nossa consideração, e dizer que, pelo momento que ele estava numa posição política diferente da nossa, não desmerece todo o valor que ele sempre teve. Deixar isso muito claro. E eu quero deixar isso aqui com muita tranquilidade, da mesma forma que Antônio Luiz Neto. Eu sou do interior de Pernambuco, e meu pai era eleitor de Miguel Arraes, daquelas épocas antigas, viu, Toninho? De antes de 64, aquele período, e a gente já tinha uma admiração por esse processo político, por esse lado. Não sou tão novinho como Antônio Luiz Neto, mas a gente tem essa história para somar. E quero deixar muito claro, viu, presidente e Felipe,
esse zelo que nós temos por algumas figuras políticas que a gente não admite que nada assim de mal aconteça com elas. É exemplo da declaração do presidente Lula, que fez com relação a Eduardo, que disse que jamais as posições políticas momentâneas podia acabar a amizade que tinha entre os dois. O respeito que ele tinha por Eduardo e Eduardo por Lula. Então, são essas considerações que a gente tem que levar bem acima das diferenças de alguns momentos. Portanto, eu quero dizer da nossa tristeza, eu passei o dia, inclusive, acompanhando todo o velório, e que não ficamos todos chocados, como disse o vereador Gilberto, e a gente jamais esperava que isso acontecesse. Então, que Deus o tenha em bom lugar. Vereador Jurandir Liberal, agradeço a parte. Aproveitando que Vossa Excelência pertence ao PT, como Vossa Excelência mesmo disse, a atitude do PT não poderia ser diferente de qualquer partido e de qualquer cidadão do Brasil, senão reverenciar e se confraternizar com esse momento junto com a família e com os amigos de Eduardo Campos. Então, essa história que Vossa Excelência disse, que alguns companheiros disseram que a presidenta Dilma não pôde vir, essa história, se alguém disse, falou de maneira errada. A gente, nesse momento, nós temos que estar todos juntos, porque é um momento de tristeza profunda, não só para o Recife, não só para Pernambuco, mas, acima de tudo, para o Brasil, que perde, talvez, a maior liderança jovem de sua história. Agora escuta a vereadora Aline Mariano. Vereador Felipe, Vossa Excelência aqui representando o PSB, traz no dia de hoje algo lamentável, algo trágico e que impactou o país. O país, Pernambuco, está de luto. Eduardo Campos representou uma liderança, um líder convicto. Os líderes, eles não são formados em poucos anos. E Eduardo Campos, ele foi se formando e se transformou numa grande liderança, num estadista, num gestor competente, num político que soube agregar. Político que agregou 4 ex-governadores que já estiveram em palanques diferentes. Um político que fazia política com P maiúsculo. Lembro bem meu pai como deputado estadual, 16 anos como deputado estadual, foram colegas juntos. E o ex-governador Eduardo Campos sempre reconheceu em mim, né, mesmo meu pai caminhando junto a Eduardo, quando ainda tinha 3% e acreditava ser vitorioso como governador, e assim o foi, mas tinha o maior respeito à minha convicção. Sempre soube motivar, né, as gerações, deixa um legado muito grande para o nosso Estado, um exemplo muito grande para que a gente, de fato, não desista do Brasil, não desista de Pernambuco. Foi algo que mexeu, que tocou todos nós, que abriu uma ferida enorme em todos nós. Líderes como Eduardo não se formam assim, fácil. Precisa, de fato, de um amadurecimento de anos. E estamos órfãos de um grande líder que nós tínhamos, reconhecido nacionalmente, e que deixa aí a esperança de, assim como outros jovens, assim como ele ingressou na vida política, a vida pública, e abraçou com muita disposição, muita garra, deixa esse exemplo a ser seguido por outros jovens, para que, de fato, a gente consiga ver as transformações acontecerem. E eu sei o quanto Eduardo contribuiu. O Estado de Pernambuco, principalmente, tem muito que agradecer a Eduardo pelos seus feitos. De forma que, nesse momento, a gente se solidariza com a viúva
Renata Campos, uma grande mulher, uma fortaleza, a forma como ela tem dado força, né, a tantos órfãos, não só aos órfãos que ele deixou da sua família, mas os amigos, os admiradores, os correligionários, as pessoas que de fato viam em Eduardo a inspiração de seguirem o caminho da vida pública. Então, me solidarizo com a Renata Campos, com sua mãe, Ana, com seu irmão, Tonka, com seus filhos, com toda a família Campos, além dos amigos, os correligionários, com seu partido. Também queria aproveitar o momento, vereador Felipe, para também me solidarizar com aqueles tripulantes. Queria prestar aqui a minha homenagem às famílias de Alexandre Silva, o Carlos Augusto Leal, Geraldo Cunha, Marcos Martins, Pedro Valadares, o Marcos Lira. Deus conceda força para essas famílias. Nós estamos enlutados, não vai ser fácil daqui para frente, mas nós temos que ter como exemplo a disposição que Eduardo sempre teve nas adversidades para enfrentarmos as lutas. Parabéns, força, Deus possa iluminar a todos que acreditam verdadeiramente na forma de se transformar a vida e as nossas cidades num lugar melhor. E é através da política que eu vejo esse instrumento de transformação. Vereadora Aline Mariano, gostaria de congratular Vossa Excelência com as palavras e dizer que nós que presenciamos e acompanhamos o velório e o sepultamento do ex-governador Eduardo, podemos sentir o tamanho da dimensão de sua perda. Mais de 160 mil pessoas acompanharam, pessoas que notoriamente pela fisionomia a gente via a tristeza e a decepção de ter perdido um grande político, um grande ser humano e um grande ser familiar. Uma pessoa que foi um grande pai, foi um grande filho, foi um grande amigo, além de ter sido um grande político. Então, Eduardo, falo nesse momento do sentimento que eu sempre tive. Logo quando ele assumiu o governo de Pernambuco, ele resgatou a autoestima do nosso povo. Para mim, Felipe Francismar, ele resgatou a minha autoestima como político, como pessoa e como cidadão. A partir de suas atitudes, do gesto dos seus atos, da sua competência, da maneira como ele fazia política, eu realmente me senti de uma forma que eu nunca havia me sentido antes, vereador Gilberto. Eu, como um jovem, e tantos outros jovens, eu tenho certeza que Eduardo também resgatou esse sentimento de mudança, esse sentimento de crescimento e esse sentimento de um futuro cada vez melhor para todos nós. Nesse momento de muita tristeza, essa perda, como a vereadora Aline falou, mais uma vez, gostaria de me congratular com toda a família, todos os amigos e todos aqueles que, de certa forma, se sentiam fazer parte da vida de Eduardo. E tenho certeza que não são poucos, são milhares, porque são pessoas que de alguma forma admiravam ou se sentiram representadas pelo grande político e pela grande pessoa pública que ele foi. Agora eu escuto o meu amigo vereador Aderaldo Pinto. Vereador, dentre tantas palavras que escutei aqui sobre Eduardo Campos, eu vou falar de 3 episódios que aconteceu comigo e que ficaram marcados na minha vida com Eduardo Campos. Tive o prazer de conhecê-lo em 2009, no São Pedro, de Dr. Pedro Correia, lá em Brejo da Madre de Deus. E conversando com ele, teve uma hora que deu uma escapadazinha, e eu chamei ele assim no lugar, e perguntei a ele perguntou sobre a minha vida, sobre a minha história, e eu comecei a falar sobre a minha vida, da minha família. E ele me chamou assim num canto e disse, qual é o seu maior sonho? E eu falei para ele, eu disse, meu sonho é ser vereador da cidade do Recife. E ele olhou para mim assim, faz de conta que eu estou vendo, e me falou, faça a sua parte, que você vai ser vereador do Recife. Então, eu saí dali como uma criança quando tivesse ganhado um pacote de bombom.
E eu digo, mas será que vai ser isso mesmo, meu Deus? Será que ele... Eu não sabia, assim, que não tinha muita proximidade dele, assim, não sabia que ele era, assim, tão... de tantas palavras, de tantas realizações, de tudo que ele prometia, ele cumpria. E quando chegou na eleição, chegou próximo da eleição, me encontrei com ele na Igreja da Torre, 100 anos da Igreja da Torre, e quando ele desceu do carro que ele me viu, ele me pediu meu número e meu telefone e disse, quando eu sair dessa homenagem aqui eu lhe ligo. Dito e feito, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou, era ele. E, graças a Deus, eu estou aqui hoje como vereador da cidade do Recife e ele me botou um nome, que ele não me chamava pelo meu nome, ele chamava de Urna Cheia. Toda vez que ele me encontrava, como é que está a Urna Cheia? Tudo bom? E eu, claro, falava com ele, tudo bem. Ele não tirou esse nome de Urna Cheia da cabeça. Depois das eleições, eu tive outros problemas, e fui na casa dele. Cheguei na casa dele de 8 horas da manhã, fiquei até 11h30. Ele estava na academia, num sábado de manhã, eu sem saber. Quando o filho dele me viu, 11h30 que ele chegou, aí veio me receber na porta dele. Quando chegando lá, ele disse, mas Urna Cheia, você está desde que hora aí? Eu disse, desde 8 horas, governador. Ele disse, mas por que não mandaram você entrar? Eu disse, não, mas eu acho que a turma não me conheceu, tal. Ele disse, não, você vai entrar, vai falar comigo e eu vou ter o prazer de almoçar com você. E isso foi o que aconteceu. Eu almocei com ele. O talher talvez não chegar nem na minha boca, tão nervoso que eu estava, almoçar ao lado do governador. Então essas coisas ficaram marcadas na minha vida. Então eu devo tudo a ele, espero que tudo que ele esteja lá no céu, com certeza ao lado de Jesus, lá tranquilo. E tenho certeza que está me escutando as minhas palavras que eu estou falando para ele aqui agora. E tenho certeza de mais uma coisa. Se Jesus fosse candidato a presidente, eu tenho certeza de uma coisa. Ele chamaria Eduardo Campos para ser o vice dele. Com certeza, porque tem todos os requisitos para isso. Muito obrigado. Vereador Aderaldo Pinto, o senhor sempre com belas palavras nos momentos mais importantes. Agradeço a vossa parte. Gostaria de pedir que os vereadores que fossem aparteados tivessem um pouco de seriedade. Não sei se o vereador Rogério vai ceder o tempo. Não pode, né? Então... Ok, vereador. Pelo menos uns 5 minutos. Eu acho que 5 minutos... Presidente, 5 minutos. O vereador Rogério disse que dá 5 minutos. minutos. Eu acho que depois do vereador Rogério de Luca, não sei se sou eu, presidente. Enfim, mas se for subindo a fila, todos podem ter meu tempo, porque eu me dou por satisfeita aqui no aparte ao vereador. A vereadora, por favor, pode começar a sua parte. Vereador, eu gostaria aqui, em nome de meu partido e de minha família, deixar toda a solidariedade para a família daqueles que se foram, principalmente daqueles mais próximos a nós, os pernambucanos, mas sem esquecer os 2 pilotos que faleceram também nesse acidente, de do ex-deputado Pedro Valadares, de Marcelo Lira, do cinegrafista Marcelo Lira, do fotógrafo Alexandre Severo e do nosso amigo e mais próximo a todos nós, Percol, e que, enfim, Deus os tenha em um bom lugar. E eu gostaria de pedir licença, e aí vai durar acho que os 3 minutos regimentais, de lei, aí eu vou recorrer a um artigo escrito e publicado agora há pouco no blog de Jamildo, escrito por meu pai, o ex-governador Gustavo Krause, que fala disso. Eu acho que é melhor e aquela coisa que em momentos difíceis nós recorremos às nossas referências e aos nossos ancestrais. Ele é a minha maior referência, eu queria ler esse artigo escrito por ele. Vai durar acho que os 3 minutos regimentais, presidente. O título do artigo é Cantar Parabéns. Hesitei em escrever algumas linhas sobre Eduardo Campos. Tudo foi dito e bem dito por todos que, próximos ou distantes, com ele viveram, conviveram e testemunharam a tragédia. Confesso que o silêncio resultava da minha desimportância e, mais ainda, era a medida de um transtorno emocional em que o sentir toma conta da capacidade de pensar. Acordei, mais um dia para fazer funcionar a implacável máquina do tempo e mover a roda da vida. Acordei, mas o pesadelo continuou. E me veio o que é guardado neste arquivo, cada dia mais pesado e longo, que é a memória, o tempo dos velhos. 43 anos me separam da morte do meu pai. Eu com 25 anos e ele com 54. A sensação de orfandade permanece. As lembranças do homem simples, alegre e espirituoso operam o milagre da ressurreição
da ressurreição. Ele vive, só que não posso abraçá-lo e sentir o calor do seu corpo. Não consigo me libertar da imaginação nostálgica e melancólica. Desde o primeiro momento do desastre, não me largou o pensamento, a mãe se despedindo do filho, a dor mais profunda e a maior crueldade do destino. A mulher, Renata, em que percebi, por dentro, a solidez granítica e por fora, a leveza e a ternura da flor. Os filhos, que representam a projeção de uma vida que vence a morte, quando se deixam pensamentos, palavras, obras e sonhos marcantes como exemplo pessoal e como patrimônio para ajudar na construção do futuro da nação brasileira. Não podiam ser diferentes em mim, que sou um feixe de nervos, disfarçado por uma máscara de racionalidade, os efeitos do evento devastador. Afinal, colocado de lado divergências políticas e a distância geracional, muitas coisas nos aproximam. A mais simples e indiscutível, como ele, somos humanos. Somos pais de 5 filhos. Tivemos pontos de contato na carreira política com a ressalva de que ele era, de longe, mais talentoso e competente. Coração alvirrubro, me permitam os discordantes. E, por fim, fui testemunha ocular na posse de Eduardo na Secretaria da Fazenda. Na época, era ministro e ele teve a gentileza de fazer o convite pessoalmente, no meu apartamento, para comparecer à cerimônia. No último contato que tive com o governador Eduardo Campos, foi por conta de um projeto do qual fui encarregado de fazer a exposição. Antes de iniciar, perguntei: governador, quanto tempo o senhor dispõe? Ele respondeu: Krause, se você continuar me chamando de senhor e governador, vou chamá-lo de senhor e governador. Vai ser uma conversa chata. E quanto ao tempo, o que for necessário. Deu uma significativa risada e fiz a exposição a um interlocutor atento e decisor ágil. A propósito, outras gentilezas foram praticadas no campo do relacionamento pessoal, registradas para sempre. Neste pesadelo, entretanto, a esperança venceu a tristeza. 2 mulheres de força arrebatadora mantêm acesa a plenitude existencial de uma passagem luminosa pela vida do filho e do marido. Ana, nome de origem hebraica, que significa graciosa, cheia de graça. Renata, nome de origem latina, que significa renascida. Não é à toa que o nascimento e o renascimento sejam obras da mulher. E hoje, nascida, é dia de cantar parabéns para a renascida pelo aniversário, Renata, um coral de vozes compostos pelo Pai, pelos Filhos e pelo Espírito Santo. Vereadora Priscila, gostaria de agradecer. Eu sei que Vossa Excelência sempre cede à emoção e parabéns pelas palavras e o que a senhora está sentindo nesse momento, eu tenho certeza que é o que todos os brasileiros também estão. Pode ter certeza. Gostaria de ouvir o vereador Felipe Francimar. Primeiro agradecer a Vossa Excelência por dar a oportunidade de cada um poder expressar seus sentimentos, seja ele como for, aqui nesse aparte. Dizer que na quarta-feira, eu acho que foi a quarta-feira inesquecível para qualquer brasileiro, por mais leigo que fosse. O impacto da tragédia que vitimou Eduardo Campos mexeu com o emocional do brasileiro. Porque Eduardo, independente de divergências políticas que tinha e ainda tenho com os seus pensamentos, ele conseguia tratar cada pessoa como se aquela pessoa fosse especial. No seu olhar, no seu gesto, nas suas atitudes. E isso fez com que ele se aproximasse muito das pessoas. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma vitalidade incontestável e irradiava alegria, felicidade dentro dos locais onde ele se aproximava. E isso também, quando se trata de uma pessoa com muita vitalidade, a única coisa que você não pensa é que possa acontecer alguma coisa com ele. A gente até no meio, entre nós, conversando antes mesmo de a gente saber, a
A gente estava falando sobre que ele tinha tempo para, se não desse agora, 2018, mas a estratégia que ele usou foi uma estratégia corajosa, audaciosa. Então, o que eu quero registrar aqui de Eduardo, na política, é uma coisa que eu acho que pode passar muitos anos para encontrar alguém com a capacidade dele, que é de um grande estrategista político. Eu acho que ele usava a estratégia política baseada nas regras de jogo. E um dos jogos principais era o xadrez. Ele sabia como mexer as peças, mas sabia como aproximar na política. E, assim, por ironia do destino, a tragédia mostrou que ele era importante como grande estrategista e que o Brasil está parado momentaneamente em xeque-mate na política, por conta da saída repentina do Eduardo Campos. Então, toda essa comoção que existe em Pernambuco, no Brasil, é uma comoção natural, mas, infelizmente, a missão foi cumprida, Deus é maior do que tudo e Deus chamou para uma outra missão. E isso, ninguém pode mudar esse destino. Obrigado. Vereador Henrique Leite, incorporo a vossa parte, como sempre, expressando seus sentimentos e falando a verdade, como sempre. Senhor presidente, gostaria de encerrar nesse momento de muita emoção, de muita tristeza e um sentimento de perda que talvez nunca sare, mas gostaria de dizer aqui aos colegas vereadores e vereadoras e ao povo do Brasil que o legado de Eduardo Campos vai continuar na memória de todos nós e nas atitudes dos políticos que incorporam suas ideias e seus pensamentos. Não vamos desistir do Brasil. Vereador Rogério de Lucas. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, nosso público que nos assiste aqui, tudo aquilo que foi dito aqui, que antecedeu a nossa fala, não temos assim até palavras para dirigir aqui em relação aos fatos ocorridos. Mas eu gostaria de lembrar que a nossa vida existem dois tipos de fatalidades que nós jamais iremos deixar de compreender e entender e o porquê. Uma delas, senhor presidente, chama-se o fato de você nascer, o ato de nascer, o nascimento. E a outra é o ato do nosso desenlace. A transformação da nossa vida material para uma vida espiritual, a quem nós chamamos de morte. Mas, na certeza que ninguém morre, pelo menos eu acredito que ninguém morre, nós somos imortais. Estão lá, nesse lado espiritual, o Eduardo Campos, o Pedro Valadares, o Carlos Percol, o Alexandre Silva, Marcos Martins, Geraldo Cunha, Marcelo Lira, a quem nós ofertamos no início da nossa reunião aqui uma prece dirigindo a todos esses que foram vítimas desse acidente aéreo que ceifou um ícone da política brasileira,
o nosso ex-governador Eduardo Campos. O PSL, através do seu vereador Rogério de Luca, através em nome do PSL nacional, do seu presidente Luciano Caldas Bivar, falando também pelo presidente da estadual, Antônio de Oliveira, vem trazer essa nota de pesar em relação a todos esses fatos que aconteceram e em função também da nossa forma que foi tragado o nosso grande e admirado e maravilhoso, que eu não tenho palavras aqui para dizer, Eduardo Campos. E que todos nós queremos nos solidarizar, senhor presidente, também para a família Campos, que o PSL também está de luto. O PSL sente essa falta. Todos nós sentimos. Todos aqueles que acreditam em Deus sabem a realidade que cada um de nós nos sentimos neste momento de solidariedade, não só com esses que foram vítimas, mas também para todo o povo brasileiro. Desta forma, quero aqui também me solidarizar como vereador da cidade do Recife, agradecer ao atendimento que eu sempre tive com o nosso governador, o carinho e as brincadeiras que eu vou sentir falta, que ele chegava para mim e sempre falava: Rogério, segura o rojão. Era o tempo todo, presidente, falando isso. Rogério, segura o rojão. Ele escapou, mas brincava muito comigo. E eu tive sempre o prazer, das vezes, quando ele me telefonava e quando ele me convocou para eleger o atual prefeito, nosso grande Geraldo Júlio. E nós estamos aqui, como todos vocês estão se sentindo assim, tristes, mas triste pela perda de um político, a perda de um nome e a perda de um grande homem, que é o ex-governador Eduardo Campos. E assim, senhor presidente, eu gostaria de encerrar e lembrar que todo o PSL está de luto em função desse modo, desse arrebatamento que houve para essa equipe do voo do Cessna Rio de Janeiro Guarulhos. Mas eu escuto Vossa Excelência, vereador Maguari, no qual eu tenho o prazer de ouvi-lo e de iniciar com você aqui dentro da casa uma pequena história de nossas vidas, que é com muito prazer que eu lhe escuto. Vereador Rogério de Luca, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, como também quero parabenizar todos os pronunciamentos que já foram antecedidos e dizer que eu vou dar só um complemento no que já foi falado nesta casa, referente ao ex-governador Eduardo Campos, e, na verdade, um ponto de grande importância do nosso líder era o dom da conciliação. Era uma pessoa que tinha um foco de ser um mediador de conflitos. Ele dizia: vamos deixar brigas para trás e vamos cuidar do nosso Estado, do nosso Brasil. E também gostava de brincar. Todo mundo sabe isso, que o ex-governador gostava de, vez por outra, dar uma prosa, contar alguns causos. Ele, quando foi visitar o terreno que seria construído o Hospital Pelópolis da Silveira, lá ao lado da Ceasa, ele chegou e ao meu lado disse: Maguari, eu estou na sua terra, viu? Aqui quem manda é você. Quer dizer, ele gostava sempre de estimular de um modo muito gentil. Mas eu quero também enfatizar aqui a maneira decente que foi conduzido todo esse processo de tristeza e de luto. A presença das pessoas que são de outros partidos. Quero parabenizar o pessoal do PSDB, do DEM, PMDB, enfim,
toda essa geração de políticos que hoje estão no mesmo palanque, em busca da soma, da evolução e do progresso de um país. E dizer que hoje, numa grande reunião que eu nunca tinha visto até essa idade que tenho 62 anos, uma reunião de tão grande porte que ocorreu hoje lá na Rua Benfica, na Boa Ângela, né? Próximo ao quartel do choque, do batalhão do choque. E o governador de Pernambuco, Dr. João Lira Neto, disse que nós perdemos o líder, nosso líder, mas não perdemos o rumo. Então, a União, ela chega de uma grande responsabilidade e que de agora por diante, o legado do ex-governador Eduardo Campos, ele não para, ele vai continuar. E temos a certeza, com a força divina, com a esperança, com a luta, perseverança e, acima de tudo, com o compromisso por Pernambuco e pelo Brasil, ele vai continuar. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento. Muito obrigado. Vereador Maguari, incorporo uma parte de Vossa Excelência e eu ainda acredito que nós não perdemos. Nós não perdemos nada. Nós perdemos no sentido material. Mas no sentido espiritual, ele está vivo. Como está vivo aqui dentro de nós, dentro de nossas consciências, num estado invisível que nós não temos o poder ou a percepção de senti-lo. Mas ele está vendo quanto ele era querido. Porque quem acompanhou o féretro, passando aí pelas ruas da nossa cidade, viu a multidão externar o seu sentimento, o que o coração falava. Então, tudo aquilo mostra o prestígio que ele tem, o homem que ele é, e como o vereador Henrique Leite falou aqui, nada acontece por acaso, Deus realmente achou que vai dar outra missão a ele, e nós acreditamos que, pelo fato de ter mexido com todo o país e também com o mundo, fica bem claro isso, não foi só um fato que trouxe ao Brasil essa estagnação, essa parada, mas mexeu com o mundo. Líderes de outras nações aqui também deram sua nota de pesar para você ver a extensão e o tamanho e a qualidade e o quilate que é o nosso ex-governador Eduardo Campos. Fica aqui não só a lembrança, mas fica o carinho que ele tinha por todos nós. E o bem nunca se acaba. E ele sempre foi e é o Eduardo Campos do bem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador André Regis, aqui, o carinho, a atenção, o vereador Gilberto, a vereadora Priscila Krause, ao vereador Antônio Luiz Neto, que preside aqui esta sessão, e que todos nós, presidente, estamos assim sem palavras, até para falar lá fora no dia a dia aquilo o que o ex-governador Eduardo Campos representava para todos nós. Muito emocionado, eu estou aqui falando, duro, mas é difícil você conter a emoção dentro de si, entendeu? Então, mas nós sentimos e todos nós sabemos realmente o que é que significa esse pesar dentro de nós, não é isso? Todos aqueles que gostavam dele, ou seja, que tinham um carinho por ele e que vamos sentir muito sua falta. Então aqui eu encerro o meu discurso e que o PSL nacional, o PSL estadual e municipal se encontra de luto. Aqui fica a mensagem do nosso presidente Luciano Caldas Bivar. A mesa apresenta as suas congratulações ao excelente pronunciamento do vereador Rogério de Luca. Com a palavra, o vereador Luiz Eustáquio. Está ausente, vereador. Vereadora Priscila Krause. Vereadora não
vai usar a palavra, e não havendo mais nenhum vereador inscrito, nós damos por encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, amanhã, terça-feira, às 15 horas, rogando a Deus para que tenha consigo o ex-governador Eduardo Campos, que tanto bem fez na sua passagem entre nós, e que certamente deverá ser beneficiado pelos bem feitos. Está encerrada a reunião.